Amém, meus queridos. Vamos, como disse o presbítero Giovanni, vamos atentar o nosso coração. Então, nesse momento, se livre das distrações, não fique mexendo no celular, não fique conversando, mas atente seu coração para aquilo que Deus quer falar com você nesse momento. Nós estamos, meus irmãos, dando continuidade à nossa série de exposições intercaladas, onde pregamos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós estamos expondo o livro de Ruth, então estamos quase terminando, só falta uma pregação para terminar o livro de Ruth. E no Novo Testamento estamos expondo a carta aos Filipenses. E eu queria meditar com você em Filipenses nessa noite. Abra comigo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 18. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18, eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Filipenses 2, do 12 ao 18, diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Afirmar que você é evangélico hoje no Brasil não é algo que geralmente as pessoas recebem muito bem. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra evangélico, elas pensam logo em alguém que, por exemplo, só usa terno, que fala umas línguas esquisitas que ninguém entende e que vai para a igreja talvez apenas dar grito, rodopiar e sapatear. No pior dos casos, muitos pensam que evangélico é alguém que vai para a igreja dar dinheiro a um ladrão chamado pastor. Mas não é isso, meus irmãos, que ser evangélico significa. Embora o mundo tenha essa visão esquisita, controvertida acerca do cristianismo, acerca do evangélico, do evangelho, não é isso que a palavra nos apresenta. O cristão evangélico, ele deve ser reconhecido não por causa de estereótipos esquisitos, escandalosos, que nós sabemos que infelizmente de fato surge isso no meio da sociedade, mas o crente não deve ser reconhecido por causa disso. Ele deve ser reconhecido por causa da maneira como ele vive. Ele deve ser reconhecido não porque ele usa terno, não porque ele vai para a igreja todo domingo, mas por causa da postura que ele adota nessa caminhada chamada vida. E é sobre isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está falando no texto que nós acabamos de ler. No início do capítulo, dos versículos 1 a 11, Paulo estava tratando de um problema prático da igreja de Filipos a partir de uma afirmação doutrinária, a partir de uma afirmação teológica. A igreja estava enfrentando problemas com divisões, problemas com orgulho, problemas com a falta de humildade, e por causa disso, dos versículos 5 a 11, Paulo apresenta o exemplo de Cristo. Cristo que se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, sendo reconhecido em figura humana, como diz Paulo, e esse Cristo que foi humilhado por ser obediente até a morte e morte de cruz. E com o exemplo que ele dá acerca de Jesus, falando do seu esvaziamento e da sua humilhação,
Paulo incentiva os filipenses a viverem de maneira mais humilde dentro da igreja. Ele olha para Cristo e diz: olha, veja Jesus, que se esvaziou, desceu do seu trono, veio a habitar entre nós como um servo, se humilhou, obedecendo a lei que era dele, se humilhou, foi humilhado na cruz do Calvário. Então olhem para ele e sejam mais humildes. Olhem para ele e vivam em comunhão, em unidade, com o exemplo de Jesus, meus irmãos. É esse incentivo que Paulo dá. Agora, isso aí é do versículo 1 ao versículo 11. Agora, a partir do versículo 12, Paulo vai mostrar que o exemplo que Cristo deu com o seu esvaziamento e com a sua humilhação deve nos incentivar para que nós vivamos uma vida de maior obediência, mostrando em nossas atitudes que nós somos verdadeiros servos de Jesus. Então Paulo usou o exemplo de Cristo para dizer: olha, sejam mais humildes. E agora ele vai pegar esse mesmo exemplo e vai dizer: vocês, olhando para o exemplo de Jesus, olhando para o que ele fez na cruz, sejam mais obedientes. Se vocês amam ele, vocês devem viver como verdadeiros servos, mostrando na vida de vocês que vocês amam Jesus. Não é através das roupas simplesmente, não é através de um jeito de falar diferente, mas através da vida completa de vocês. Dessa forma, meus irmãos, nesse momento nós iremos refletir justamente sobre esse tema: agindo como um servo de Cristo. Agindo como um servo de Cristo. E agir como um servo de Cristo significa, em primeiro lugar, desenvolver o dom da salvação, que se encontra do versículo 12 ao versículo 13, versículos 12 e 13. Perceba que Paulo começa dizendo o seguinte: assim, pois, amados meus. E essa expressão, assim, pois, que ele usa, estabelece uma conexão direta com o que havia sido dito anteriormente nos versículos de 1 a 11. Especialmente aquilo que Paulo fala a partir do versículo de número 5, quando ele trata do exemplo de Cristo, do seu esvaziamento e da sua humilhação, como nós falamos. Ou seja, o que Paulo está dizendo do versículo 12 ao versículo 18 é uma continuação. O que ele está dizendo aqui é uma conclusão prática do que foi dito nos versículos anteriores. Então ele não está mudando de assunto, ele permanece na mesma linha de pensamento para concluir o que ele estava querendo dizer. E para fazer essa aplicação prática, Paulo chama a atenção desses irmãos quando ele diz: amados meus. O que ressalta não só o fato de que essa igreja era muito querida pelo apóstolo Paulo, muito amada por ele, mas também ressalta o fato de que, por serem crentes, essas pessoas, esses irmãos, também eram amados de Jesus. Eles não eram somente amados de Paulo, mas eles eram amados de Jesus. E por serem amados de Jesus, eles deveriam estar atentos a essa exortação que Paulo estava para dar, para que assim eles pudessem viver uma vida que rendesse toda a honra que é devida ao nome de Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz na sequência, veja. Ele diz: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está dizendo que esses irmãos sempre foram obedientes aos princípios do Evangelho. Enquanto Paulo estava presente, uma vez que ele foi o plantador dessa igreja, ele pregou o evangelho e essa igreja surgiu a partir do trabalho missionário de Paulo. Quando Paulo estava com eles, presente com eles, esses irmãos ouviam as pregações, esses irmãos ouviam os ensinos, esses irmãos ouviam as exortações e guardavam tudo isso no coração. Então o que Paulo pregava, o que Paulo anunciava, eles pegavam aquilo e guardavam em seus corações. Esse povo, essa igreja, era uma igreja fiel. Esse povo, essa igreja, era uma igreja obediente a Deus. Mas lembre-se que Paulo agora estava preso em Roma. Esses irmãos não podiam mais contar com a presença física dele. Por causa disso, existia o risco dessa igreja desanimar e deixar de ser fiel, justamente porque Paulo não estava mais lá. Por causa da saudade, por causa da nostalgia, eles poderiam acabar enfraquecendo na sua obediência a Deus.
Eles podiam pensar: rapaz, Paulo não está mais com a gente não pode mais ouvir Paulo, a gente não pode mais ver ele, dar um abraço nele, ter comunhão com ele, como é ruim isso, como é que nós vamos obedecer a Deus? Eles poderiam ficar desanimados. É como se Paulo estivesse dizendo: meus irmãos, vocês sempre foram obedientes enquanto eu estive em vosso meio, mas agora que eu estou longe, não desanimem. Agora que eu estou longe, não parem, não cessem de caminhar na fé, mas sejam ainda mais obedientes à palavra. Agora que eu estou longe, vocês não devem se distanciar de Deus, mas permaneçam sendo ainda mais obedientes, porque vocês devem estar firmados não em mim, não em Paulo, não em Pedro, mas no Deus que salvou vocês. Se firmem nele, sejam obedientes, confiem em Deus, não confiem em Paulo, não confiem em mim, mas confiem no Senhor. E a pergunta é, meus irmãos, o que é que significava permanecer em obediência? Qual o significado disso? O final do verso 12 responde, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Com isso, meus irmãos, é importante nós ressaltarmos que Paulo não está dizendo que a salvação é um mérito nosso. A salvação não é uma conquista do homem. Quando ele está dizendo desenvolver, ele não está dizendo que nós conquistamos ela, mas a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Nós somos salvos não porque conquistamos o direito a essa salvação, mas porque Deus nos deu essa salvação de presente, apesar de nós não merecermos. É isso que é ser salvo pela graça mediante a fé. É você receber a salvação de presente quando crê em Jesus, mesmo que você não mereça essa salvação. Nós recebemos a salvação gratuitamente. Por quê? Porque ela foi comprada por um alto preço quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ela foi comprada por um alto preço quando Cristo derramou o seu sangue em favor de muitos. A salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. Nós não temos participação nela, nós não a compramos, nós não a construímos, mas apesar de Deus ser soberano sobre a salvação, apesar da salvação ser uma obra que surge do coração e das mãos do Senhor, nós também somos responsáveis por nossas atitudes. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer diante de Deus. O fato de Deus nos dar a salvação gratuitamente, mediante a fé em Jesus, não é motivo para que nós sejamos crentes preguiçosos. Não é motivo para que nós sejamos crentes omissos. A certeza da minha salvação não me leva ao desleixo. Pelo contrário, essa certeza me leva à ação. Essa certeza me leva ao movimento onde eu me esforço, não é para comprar a salvação, mas eu me esforço para ser santo, para ser obediente a Deus, pois, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então aquele que crê, obedece, aquele que crê, pratica, aquele que crê, vive essa fé. Quando Paulo diz desenvolver a vossa salvação, ele está dizendo: coloquem em prática a salvação que vocês já receberam. Se vocês creem em Jesus, se vocês têm a certeza de que Ele redimiu vocês, coloquem em prática, vivam, busquem o crescimento, busquem o amadurecimento dessa fé que vocês já têm. E tudo isso, como diz Paulo, é com tremor e com temor. Ou seja, com medo de Deus? Não, mas agir com temor significa ter o cuidado para que você não ofenda e nem desagrade a Deus. Temer a Deus significa respeitá-lo, reverenciá-lo, significa reconhecer que Ele é o Senhor, não por medo, mas por amor, não por desespero, mas por amor a Ele e a sua palavra. É isso que é temer a Deus. Mas perceba que ao mesmo tempo em que Paulo chama os filipenses para que tenham responsabilidade, no versículo 13 ele deixa claro que isso só é possível por causa do próprio Deus. É Deus quem coloca em nosso coração a fé.
É Deus quem coloca em nosso coração o desejo pela santificação. É Deus quem nos dá a força e a sabedoria para nós vivermos uma vida de santidade, buscando o amadurecimento espiritual da nossa alma. O Santo Espírito que habita no coração do crente nos fortalece e nos encoraja para nós vivermos uma vida agradável a Deus. Paulo está dizendo que não há como nós fazermos nada sozinhos, por nossas próprias forças, com nosso próprio entendimento. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Santo Espírito de Deus. Por quê? Paulo diz, porque Ele é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, Paulo diz, sejam obedientes ainda mais, desenvolvam a salvação, cresçam na fé, se pareçam com Jesus, mas lembrem-se que isso só é possível se vocês viverem na dependência de Deus. Lembrem-se que isso é possível se Deus fortalecer vocês, se vocês buscarem a Ele, Ele vai preencher vocês com força, porque sozinhos vocês não conseguem desenvolver essa salvação. Meus irmãos, a salvação é um presente. A salvação, ela é uma dádiva de Deus, não é por causa das nossas obras, e sim por causa da maravilhosa graça, por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Aquele que crê em Cristo, ele tem a garantia de que foi salvo, mas se nós cremos em Jesus, se nós somos servos dele, se nós fomos perdoados e justificados mediante a fé em Cristo, nós precisamos passar a nossa vida cultivando a salvação que nós já recebemos. Ser salvo significa viver em obediência. Ser salvo significa viver em santidade, abandonando os pecados e buscando a Deus com intensidade através da oração, com intensidade através da palavra, com intensidade através da igreja, crescendo e amadurecendo na fé. E todo esse processo, meus irmãos, de crescimento, de aperfeiçoamento, só é possível porque o Espírito de Deus está conosco. Nós não temos força sozinhos, mas Deus é quem nos fortalece. Nós caímos, mas Deus é quem nos coloca de pé. Nós fraquejamos, mas Deus é quem nos arma para vivermos uma vida dedicada a Ele. E até quando, meus irmãos, nós devemos lutar? Até quando nós devemos buscar? Até o dia em que o nosso Senhor Jesus voltar para nos buscar. Meus irmãos, enquanto estamos aqui, nós desenvolvemos, nós buscamos, nós crescemos, até o dia em que no céu nossa salvação estará completa. Quando Cristo vier nos buscar, nós teremos a plenitude dessa salvação que Ele já nos concedeu mediante a fé. No céu nós estaremos diante do Senhor e nós diremos: valeu a pena ser fiel ao Senhor, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena buscar o Senhor, porque esse Deus me salvou, me fortaleceu e me trouxe para os seus braços por toda a eternidade. Agir como um servo de Cristo significa, como nós vimos, em primeiro lugar, desenvolver o dom da salvação. Em segundo lugar, significa se comportar de maneira diferente. Se comportar de maneira diferente, algo que se encontra dos versículos 14 a 16. Após ter afirmado que os crentes de Filipos precisavam desenvolver a sua salvação, o apóstolo Paulo agora vai demonstrar de uma maneira mais específica o que é que isso realmente significa. Ele disse: sejam obedientes, cresçam, amadureçam, desenvolvam. E aí ele vai agora mostrar de maneira mais prática. É como se ele dissesse no versículo 14, em outras palavras: sabe como vocês, meus irmãos, podem desenvolver a salvação? Primeiro, vivam suas vidas sem dar espaço à murmuração. A pessoa que murmura é aquela que nunca está satisfeita com nada. Sabe aquela pessoa que nunca se satisfaz com nada? Está sempre ruim, está sempre pouco. Isso é uma pessoa murmuradora. Assim como o povo de Israel era indo para a terra prometida. O povo reclama porque está no Egito. Deus nos abandonou, somos escravos. Deus tira do Egito e coloca para caminhar no deserto.
E aí o povo reclama agora porque está no deserto. O povo reclama porque está com fome. Aí Deus vai e manda o maná para matar a fome do povo. Só que então o povo reclama porque está faltando carne. E aí depois reclama porque também está com sede. Entendeu? Isso é murmuração. É não ser grato por nada que você tem. É nunca estar satisfeito com nada. A pessoa que murmura passa a vida reclamando contra Deus. Passa a vida chamando Deus de mal. Passa a vida chamando Deus de injusto. E ela nem sequer ama esse Deus. Passa a vida sem reconhecer todas as bênçãos e os livramentos que Deus já tem concedido. Interessante porque, ainda no versículo 14, Paulo volta a falar de um problema que era muito comum na igreja de Filipos. Um problema que já foi citado outras vezes em versículos anteriores. E que problema era esse? O fato de que os crentes de Filipos estavam enfrentando problemas de relacionamento no meio da igreja. Então ali havia discórdia, havia desentendimentos, atritos, falta de unidade, falta de perdão, falta de comunhão entre os irmãos, muitas vezes. Por isso, a segunda coisa que Paulo diz, ainda no versículo 14, é: vivam suas vidas sem dar espaço às contendas. Parem de arrumar briga dentro da igreja. Parem de se intrigar. Parem de ter atitudes egoístas que causam divisão entre vocês. Paulo deixa claro que os crentes, os salvos, são aqueles que vivem em união. São aqueles que vivem em paz, uns para com os outros. Façam tudo sem murmuração e contendas. E aí alguém poderia perguntar: por que, Paulo? Por quê? Nós devemos fazer tudo, viver a nossa vida sem murmurar, sem arrumar briga, sem arrumar confusão. E aí, versículo 15, Paulo responde: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: sabe o quê? Sabe por que vocês devem viver sem murmuração? Sabe por que vocês devem viver sem contendas em seu meio? Sabe por quê? Porque vocês precisam ser santos. Vocês precisam ser irrepreensíveis, diz Paulo, de maneira que ninguém os acuse de nenhum crime. Ninguém pode apontar o dedo para a cara de vocês e dizer que vocês cometeram algum crime. Ninguém pode achar em vocês, na vida de vocês, alguma falta, alguma coisa grave. Paulo diz: vocês precisam ser sinceros, ou seja, vocês precisam ser puros. Essa é a ideia da palavra sincero aqui. Vocês precisam ser puros, verdadeiros. Vocês não podem estar misturados com a sujeira do pecado. Sendo filhos de Deus, vocês não podem carregar a culpa do pecado sobre as costas. Vocês precisam viver sem mancha, sem mácula. Daí, Paulo lembra os filipenses de uma coisa muito importante. Ele diz: lembrem-se que vocês habitam em um mundo depravado. Vocês estão no meio de uma geração pervertida, uma geração corrupta, mas vocês não podem viver como os incrédulos vivem. Vocês não podem se jogar na lama para compactuar com o pecado deles. Lembrem-se que Jesus falou: vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. Então não podem se aproximar da corrupção, da perversão, da imoralidade que existe nessa geração perdida. Vocês não podem viver dessa forma, vocês precisam ser santos. Então o que é que os filipenses deveriam fazer? Final do verso 15: vocês precisam resplandecer como luzeiros no mundo. Aqui Paulo relembra aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte: vocês são a luz do mundo. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Mas a luz de Cristo brilha através da sua igreja. A luz de Cristo, a luz do Evangelho, brilha através do seu povo, que anda na contramão desse mundo. E a palavra que é traduzida aqui como resplandeceis é a mesma que é usada para se referir às estrelas que brilham no céu.
Paulo está dizendo, assim como as estrelas brilham no céu escuro, os crentes resplandecem com a luz da santidade no meio das densas trevas do pecado. Onde a escuridão da iniquidade habita, os crentes surgem, emergem como instrumentos de Deus para propagar a luz do Evangelho, afugentando então as trevas espirituais e morais que existem nesse mundo. E aí no versículo 16, Paulo diz, preservando a palavra da vida. Em tudo isso, os irmãos filipenses deveriam guardar no coração a palavra de Deus. Eles deveriam ser santos, mas não de qualquer jeito, não do jeito que eles achavam melhor, mas deveriam ser santos segundo a palavra de Deus, guardando essa palavra no coração, tanto para colocá-la em prática, tanto para pegar os mandamentos e vivê-los, quanto também para anunciar essa palavra aos perdidos que ainda se encontravam em trevas. Essa palavra é a palavra da vida, como diz Paulo, porque ela proclama a verdadeira vida que se encontra somente em Cristo. É a palavra da vida porque Cristo é a vida eterna e abundante que nós precisamos. Então esses irmãos deveriam guardá-la no coração para anunciá-la aos outros. Guardando essa palavra no coração, esses irmãos poderiam viver em santidade. Guardando essa palavra no coração, esses irmãos poderiam anunciar a mensagem de salvação aos pecadores perdidos. E por quê? Por que Paulo desejava tanto que aqueles irmãos vivessem em santidade, guardando a palavra de Deus no coração? Aqui vem uma parte muito interessante do texto, final do versículo 16, olhe comigo. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em outras palavras, Paulo queria que eles fossem santos, para que quando Jesus voltar, ele não voltou ainda, para que quando Jesus voltar, no dia de Cristo, como diz ele, Paulo possa ver os filipenses adentrando pelos portões celestiais e sendo glorificados na eternidade. Era isso que Paulo queria ver. No céu, ele queria ver aquela igreja entrando pelas portas celestiais e sendo recebida nos braços de Cristo. Ao ver isso, ao poder contemplar isso, ele teria a certeza de que o seu trabalho e a sua pregação não foram em vão. Ele teria certeza de que o seu trabalho não foi inútil, mas que gerou frutos eternos. Sabe qual é a maior alegria que você pode dar ao pastor Lucas? A maior alegria para um pastor, meus irmãos, não é receber presentes no dia do aniversário ou no dia do pastor presbiteriano, embora seja muito bom, aceito, viu? Mas a maior alegria para mim, para um pastor, não é receber presentes, não é receber homenagens. A maior alegria para um pastor é ver que a igreja está andando em santidade. A maior alegria para um pastor é ver que a igreja tem uma vida firmada na palavra e na oração. A maior alegria para um pastor é ver a igreja comprometida com a evangelização. É ver a igreja comprometida com o trabalho do reino, uma igreja que se envolve, uma igreja que não dá lugar à preguiça, mas avança no temor de Cristo, amando ao Senhor. Isso, meus irmãos, é a coisa que mais alegra o coração de um pastor. Se nós somos servos de Cristo, se nós servimos ao Senhor Jesus, nós não podemos andar como os incrédulos. Se nós somos servos de Cristo, o nosso comportamento precisa ser diferente. Se eles lá fora vivem murmurando contra Deus, nós vamos abrir a boca para agradecer pelas bênçãos. Se eles lá fora vivem brigando uns com os outros, arrumando confusão, nós viveremos em paz, nós amaremos uns aos outros. Se eles lá fora se preenchem de pecado, nós nos preencheremos da palavra de Deus. Se eles lá fora nos acusarem de alguma coisa, que sejam acusações falsas, que sejam acusações mentirosas, porque nós vivemos em santidade. No meio das densas trevas da iniquidade, meus irmãos, nós precisamos resplandecer com a luz do Evangelho. Nós precisamos brilhar com a luz de Cristo. Através de uma vida santa, nós anunciamos que a salvação de um pecador se encontra somente em Jesus Cristo.
Meus irmãos, Jesus é a esperança, Jesus é o consolo, Jesus é aquele que muda a nossa vida, Ele mesmo é a luz do mundo, o único que pode mudar a nossa história. E quando nós vivemos em santidade, nós anunciamos que nós pertencemos a Cristo. Quando nós vivemos em santidade, nós estamos anunciando que amamos a Deus acima de todas as coisas. Quando nós vivemos em santidade, nós estamos dizendo que nós não amamos esse mundo, mas que o que importa para nós é o tesouro celestial que está reservado para todo aquele que crê no nome de Jesus. Nós devemos ser santos, meus irmãos. Nós devemos agir como luzeiros nesse mundo, não para recebermos glória, mas para que toda honra, toda glória sejam dadas ao autor e consumador da nossa fé. Agir como um servo de Cristo, como nós vimos, significa, em primeiro lugar, desenvolver o dom da salvação. Em segundo lugar, significa se comportar de maneira diferente. E em terceiro e último lugar, significa ter alegria em meio à perseguição. Significa ter alegria em meio à perseguição, algo que se encontra nos versículos 17 e 18. Não se esqueça que o apóstolo Paulo, ele estava preso na cidade de Roma, quando escreveu a carta aos Filipenses. No capítulo 1, ele demonstra a esperança de que ele seria solto, que ele estaria em liberdade, sabendo que os irmãos filipenses estavam orando por ele, e que o Espírito Santo haveria de agir a seu favor, em resposta a essas orações. Obviamente, claro, Paulo sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Então ele só seria solto se fosse da vontade de Deus. Apesar disso, apesar dessa circunstância, ele não deixou de ficar esperançoso quanto à possibilidade de ser liberto. E por que Paulo estava preso? Por que Paulo estava encarcerado? Ele foi preso, meus irmãos, por pregar o Evangelho. De maneira que os judeus o acusaram injustamente e o levaram para ser julgado. Mas o grande ponto é que esse homem acabou sendo preso, não porque ele era um criminoso, ou porque estava se rebelando contra o Império Romano, contra o judaísmo, não, mas sim porque ele pregava a Cristo. Paulo estava preso porque ele anunciava as boas novas de salvação aos pecadores. Só que, apesar disso, apesar dele ter sido acusado injustamente, apesar dele estar preso, enquanto esse texto está sendo escrito, você não encontra Paulo triste nessa carta. Nessa carta você não encontra Paulo desesperançoso. Nessa carta você não encontra Paulo cabisbaixo. Muito pelo contrário. Nessa carta, Paulo vai se demonstrar alegre. Paulo vai se demonstrar esperançoso. Não é à toa que ao longo de toda a carta, Paulo vai falar sobre alegria, citar a questão da alegria por pelo menos umas 15 vezes. Essa carta só tem 4 capítulos. Mas ao longo de toda a carta, ele vai citar a questão da alegria, tanto para os filipenses, quanto para ele, pelo menos umas 15 vezes. Veja, Filipenses, essa carta, mesmo tendo sido escrita sob uma circunstância de prisão, ela pode ser considerada a carta da alegria. O tema de Filipenses é a alegria, e aqui, nos versículos 17 e 18, Paulo está falando sobre a alegria mais uma vez. Perceba que ele diz no versículo 17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. E aí nós precisamos entender o que é que o apóstolo está dizendo, está querendo dizer, o que é que ele está querendo dizer quando ele fala sobre ele ser oferecido por libação. Qual é o significado disso? Que palavra esquisita, né? O que é que Paulo está querendo dizer? A libação, meus irmãos, é um ritual cerimonial que aparece nos sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento. Algo que pode ser encontrado, por exemplo, no livro de Números. A libação consistia no seguinte: quando um animal ele era sacrificado, quando um animal fosse queimado no altar do sacrifício, os sacerdotes
deveriam derramar 1 litro de bebida forte sobre aquela oferta de holocausto. Bebida essa que provavelmente era vinho ou azeite. É dessa figura que Paulo está se utilizando para falar sobre si mesmo. Embora ele tivesse a esperança, como nós falamos, embora ele tivesse a esperança de que talvez fosse liberto dessa prisão, ele sabia que também existia a possibilidade de acabar sendo condenado e morto. Parece-nos então que Paulo tem uma visão de adoração e de culto sobre a possibilidade dele morrer. Da mesma forma que o vinho era derramado sobre o holocausto, quando o animal era queimado, sacrificado, Paulo estava pronto, entenda isso, Paulo estava pronto para derramar o seu sangue sobre o sacrifício e o serviço da fé dos filipenses, como ele diz aqui. E o sacrifício e serviço desses irmãos se encontrava no fato deles estarem envolvidos com o trabalho do Evangelho. Esses irmãos estavam trabalhando, esses irmãos estavam cooperando, eles estavam se sacrificando, sendo até mesmo sustentadores do ministério do apóstolo Paulo. Então a ideia de Paulo é a seguinte: se ele fosse morto, se ele fosse assassinado, condenado, o seu sangue seria derramado como libação sobre o sacrifício que os filipenses estavam fazendo com o seu serviço, com a sua entrega, com a sua dedicação, com a sua vida. Seria, meus irmãos, um ato de culto e adoração a Deus, da mesma forma que acontecia quando o vinho era derramado sobre o altar do sacrifício no Antigo Testamento. Só que isso, meus irmãos, não era motivo de tristeza. Paulo está dizendo: olha, é possível que meu sangue seja derramado. Vocês estão trabalhando, vocês estão se envolvendo, servindo ao Senhor, se sacrificando a Ele, e pode ser que o meu sangue seja derramado sobre o sacrifício de vocês, como um ato de adoração a Deus, mas isso não me deixa triste. Isso não era motivo, meus irmãos, de tristeza. Isso não era motivo de desespero. Isso não era motivo de angústia. Por quê? Veja o que Paulo diz no versículo 17. Basicamente ele diz: se eu tiver que morrer, em outras palavras, se eu tiver que morrer, se eu tiver que entregar a minha vida e derramar o meu sangue, eu me alegrarei. Se eu tiver que entregar a minha vida e derramar o meu sangue, eu ficarei feliz, e com todos vocês, meus irmãos, eu ficarei satisfeito. E no versículo 18 ele completa: e vocês também, meus irmãos, pelo mesmo motivo que eu estou falando, se eu for morto, se eu tiver que derramar o meu sangue, não fiquem tristes por mim, não fiquem com medo, não fiquem desesperançosos, mas se alegrem comigo, preencham o coração de vocês de alegria, fiquem satisfeitos comigo. Mas por que, meus irmãos, Paulo está dizendo tudo isso? Por que ele está falando isso? Porque para ele, meus irmãos, era motivo de grande alegria ser considerado digno de sofrer pelo nome de Jesus. Era motivo de grande alegria ser perseguido, preso e até mesmo morto por causa do amor que Paulo tinha por Jesus. Então ele diz: olha, eu sou obediente, eu sou servo, eu vivo em santidade, e se necessário for, eu entrego minha vida pela causa do Evangelho. Eu morro pelo nome de Jesus, mas eu não vou fazer isso triste, eu vou fazer isso alegre, porque fui considerado digno de sofrer por esse precioso nome. Meus irmãos, se nós somos servos de Cristo, se nós realmente amamos a Deus acima de todas as coisas, como nós gostamos de falar, lembre-se que nós seremos perseguidos por esse mundo. Esse mundo se levantará contra nós, o mundo vai querer nos impedir de pregar, o mundo vai querer nos calar, para que o nome de Cristo não seja anunciado. Talvez, meus irmãos, nós sejamos presos, talvez nós corramos o risco de perder até mesmo a nossa própria vida por causa do Evangelho. Só que isso, meus queridos, não é motivo de desespero. Isso não deve encher o nosso coração de ansiedade ou de medo. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Sabe por quê? Porque é um tremendo
privilégio sofrer pelo nome de Jesus. Se você sofre pelo nome de Jesus, é porque Ele salvou você. Se você sofre pelo nome de Jesus, é porque Ele perdoou você, justificou você e está te levando para se assentar nos lugares celestiais. Meus irmãos, se precisarmos morrer, se for para morrer, que morramos para a glória de Deus. Por quê? Porque o viver para nós é Cristo e o morrer é lucro, porque estaremos com Ele. Ruim é morrer em pecado, ruim é morrer longe de Deus, ruim é morrer e ser condenado ao inferno, mas bom mesmo é morrer com Jesus, bom mesmo é morrer com Jesus no coração, bom mesmo é morrer sabendo que Jesus mudou a nossa vida e que nos prometeu a coroa que Ele conquistou na cruz do Calvário. Os homens podem até matar o nosso corpo, eles podem fazer isso, mas a nossa alma pertence a Cristo. A nossa vida está nas mãos de Cristo, nas mãos do nosso Salvador. E se nós morrermos, meus irmãos, nas mãos dos homens, nós seremos encaminhados diretamente para os braços do nosso Redentor e do nosso Salvador. É motivo de alegria morrer por Jesus, porque você está bem guardado por toda a eternidade. Mas então, o que é que nós aprendemos com esse texto? O que é que nós podemos trazer para o nosso coração diante dessa verdade grandiosa que foi falada por Paulo nesses versículos? Queria começar fazendo uma pergunta para você. Você não precisa responder. Responda para o seu próprio coração. Você tem crescido em sua vida espiritual? Pense consigo mesmo. Você tem amadurecido na sua fé? Quando chegar o dia da manhã, você pode olhar para hoje e dizer: hoje eu sou mais santo. Hoje eu estou mais perto de Jesus. Hoje eu estou aprendendo mais da palavra. Hoje eu estou em comunhão maior com Deus. Você pode dizer isso? Você pode olhar para a sua trajetória com Deus até hoje e diagnosticar, concluir que você tem crescido na sua fé, que você tem se aproximado de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso, porque a igreja do Senhor, ela sofre muito quando os crentes são espiritualmente imaturos. A igreja de Jesus sofre quando nós agimos como crianças na fé. A igreja de Jesus sofre, nós entristecemos o coração de Deus quando nós deixamos para trás o amadurecimento, quando nós não crescemos, quando nós não nos desenvolvemos. A igreja, pense nisso, a igreja, ela deixa de crescer quando os crentes não fortificam suas vidas espirituais. Como é que Deus vai fazer uma igreja crescer se essa igreja não busca Ele? Como é que Deus vai fazer uma igreja crescer se essa igreja está estagnada espiritualmente falando? Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Eu faço uma pergunta para você. Você quer ser um crente maduro? Amém? Misericórdia. Você quer ser um crente maduro, meu irmão? Amém? Então busque a Deus todos os dias. Busque a Deus em oração todos os dias. Converse com o Senhor. Passe tempo com Deus em oração. Orar não é somente pedir coisa para Ele. Orar é se aproximar dEle, se preencher da presença dEle, conhecê-lo. Você conhece Deus através da oração. Se você não ora, você não conhece a Deus. Você quer ser um crente maduro, meu irmão? Amém? Amém. Então leia a Bíblia todos os dias. Medite na palavra todos os dias, nem que seja 10 versículos por dia, mas pegue essa escritura e coloque seu coração nela. Leia, medite, arranque o texto, coloque dentro de você, porque também não vale de nada ler por ler. Lê de qualquer jeito, sem meditar, sem procurar entender, sem aplicar aquilo na sua vida. Meu irmão, leia a Bíblia, porque crente que não ora, crente que não lê Bíblia não cresce. Crente que não ora, crente que não lê Bíblia não se parece com Jesus. Crente que não ora e crente que não lê Bíblia não se aproxima de Deus. Nós dizemos: eu quero ser cheio do Espírito Santo.
Mas como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não busco esse Espírito através da oração e da palavra? Você quer ser um crente maduro, meu irmão? Amém? Amém. Então venha para a igreja toda semana. Venha para a igreja. Venha cultuar. Esqueça esse negócio de assistir culto, porque não existe isso. Eu estou indo assistir o culto. Não, você tem que vir para cá cultuar. Servir a Deus em adoração. Servir a Deus enquanto você está aí. Você não está aqui para assistir. Você está aqui para cultuar a Deus. Venha para ouvir a palavra. Venha para adorar a Deus no momento dos cânticos, no momento da leitura da palavra, no momento das ofertas, no momento da oração. Venha para adorar a Deus. Porque também não vale de nada você sentar nesse banco e ficar aí pensando no amanhã. Ficar aí pensando nos seus problemas. Ficar aí pensando no mundo inteiro, menos em Deus e na sua palavra. Não seja esse tipo de crente. Venha para a igreja. A carta aos Hebreus diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ser crente é congregar. Crente que não congrega não é crente. Eu já ouvi algumas vezes várias pessoas me dizendo assim: olha, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé, eu não vou para a igreja não. Eu não vou para nenhuma igreja não, mas eu tenho fé. Eu tenho muita fé em Deus. Obviamente eu não digo isso na hora, mas a vontade é dizer: meu irmão, então entenda uma coisa, que a sua fé é fé de demônio. Porque Tiago diz que até os demônios têm fé. Em que sentido? Eles sabem que Deus existe. Tiago diz que os demônios sabem que Deus existe, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Os demônios sabem, mas isso não serve de nada para eles, porque eles não vão ser salvos. Então ter uma fé que não te leva para a presença de Deus não é fé de crente, meu irmão. É fé de demônio. E que Deus nos livre de estarmos com o nosso coração preenchido por uma fé demoníaca. Porque a fé de verdade nos leva para os pés de Cristo. Participe, meu irmão, da igreja, dos trabalhos da igreja. Foi como eu disse, sabe como é que o pastor fica feliz? Feito hoje de manhã, quando a gente anuncia: olha, tem programação do dia da família, e você vai. E você diz: pastor, já estou com a roupa de ir. Vamos embora. Você deixa não somente o pastor Lucas feliz, você deixa Deus feliz quando você age assim. Porque é para Deus, meu irmão, que você deve trabalhar. É para Deus que você deve se envolver. Quando você não se envolve, você está rejeitando, não é o pastor não. Está rejeitando Deus. Está deixando Deus de lado. Então, meu irmão, lembre-se, Deus não aprova crente preguiçoso. Deus não aprova crente sem compromisso. Deus não aprova crente que só vai à igreja de vez em quando. E quando vai, mesmo que vá todo domingo, ele vai no domingo e desaparece ao longo da semana. Ninguém mais vê ele. Quem é esse crente? Quem é esse irmão? Alguém sabe quem ele é? Eu vi ele domingo à noite, só. Não vi ele em lugar mais nenhum. Um crente que fica estacionado, feito carro velho, carro que já está na ferrugem. Isso é pecaminoso, meus irmãos. É engraçado, mas é pecaminoso. Nos afasta de Deus. Se você ama a Deus, meu irmão, desenvolva a sua salvação. Porque crente estacionado não ganha a aprovação de Deus. Segundo, para quê? Para que eu tenho que desenvolver a minha salvação? Para que você seja mais santo nesse mundo que é perverso e corrupto. Esse mundo não presta. Não se engane, porque esse mundo não presta. Lá fora, os políticos roubam o dinheiro público. Os políticos roubam o povo. Lá fora, as mulheres matam bebês inocentes em seu ventre e fazem isso rindo. Acabaram de matar um ser humano, mas estão se alegrando nisso. Lá fora, maridos alcoolizados agridem suas esposas, batem nelas, impedem elas de ir para a igreja. Lá fora, meus irmãos, nem até mesmo a maneira de se vestir tem sido correta. É muito interessante, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes com a minha esposa, comprar roupa para ela, né? E a gente passa pela loja e vamos provar. Ela demora, mas eu gosto de acompanhar ela, viu? Eu sei que tem marido que não gosta, mas eu gosto. Eu vou de coração. E ela começa a provar, vou provar um vestido, vou provar uma calça. Aí tem hora que ela bota uns vestidos que eu olho assim e falo assim: minha filha, compre não. Ela assim, fala: né? Aí é bem engraçado porque é difícil você ver um marido acompanhando a esposa para comprar roupa. E aí eu acho que as atendentes olham para mim e pensam assim: isso aí é um marido opressor. Não deixa a mulher comprar nada. Tudo ele acha ruim. Não é ser marido opressor não, meus irmãos.
Isso aí é querer que a minha esposa se vista como uma serva de Jesus. Então, até mesmo quando você vai comprar roupa, você tem que pegar a roupa e dizer: o que é que Jesus vai achar dessa minha roupa? Porque minha esposa, ela não tem que pensar primeiro em mim, não. O que é que meu marido vai achar? Importa a minha opinião? Importa. Mas sabe qual é a opinião que mais importa na roupa que você veste? Jesus. Jesus. Então é isso que nós devemos trazer para a nossa vida, meus irmãos. Lá fora, famílias são destruídas pelo adultério, pela prostituição, pessoas são mortas por causa de um celular que está sendo roubado. Esse é o mundo em que nós vivemos. Nós temos que ser luz nesse mundo, resplandecendo a luz do Evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, nos comportar de maneira diferente, porque se nós não nos comportarmos de maneira diferente, nós não somos igreja. Por isso, seja um servo de Jesus, seja um instrumento de bênção dentro da sua casa. Comece dentro da sua casa. Hoje nós tivemos a EBD da família. Seja um instrumento de bênção dentro da sua casa. Seja honesto no seu trabalho, seja se você for patrão, empregado, não importa, seja honesto. Se vista da melhor forma, para a glória de Deus. Roupas bonitas, modestas, que glorificam o nome do Senhor. Onde Deus vai olhar para você e dizer: servo bom, servo fiel. Meu irmão, seja uma pessoa educada. Quando você age com educação, você não está fazendo para agradar os outros, é para Deus. Seja uma pessoa paciente, misericordiosa, tenha uma língua santa e controlada. Controle o que você diz, para a glória de Deus. Porque, meu irmão, se você é crente há anos, se você é crente há anos e continua sendo o mesmo pecador miserável, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Sou crente há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você não mudou nada, tem alguma coisa errada. Não está certo. Porque ser crente é melhorar, é crescer, é evoluir. Ah, é ser perfeito? Não, nós não somos perfeitos. Perfeito é o nosso Pai que está no céu, e é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. É Ele quem nos santifica, meus irmãos. Se nós somos crentes, nós seremos preenchidos por esse Espírito e seremos fortalecidos. Por fim, como servos de Cristo, o mundo vai nos perseguir. O mundo, meus irmãos, vai nos odiar, vai zombar de nós por causa do nosso desejo pela santidade. Ah, olha lá, só quer ser o crente. Mas não desanime, não tenha medo, antes preencha o seu coração de alegria, porque o nosso Senhor Jesus já venceu esse mundo. Nosso Senhor Jesus já venceu o pecado, nosso Jesus voltará para nos buscar, e nesse glorioso dia, meus irmãos, nós descansaremos de toda opressão, de toda perseguição, de todas as dores e angústias dessa vida. Não importa se nós seremos presos, não importa se nem mesmo se o nosso sangue será derramado, porque se for, ele será derramado para a glória de Cristo. Aquele que nos salvou e nos redimiu no seu sangue, tudo vai valer a pena, meus irmãos, quando nós ouvimos Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, há lugar para vocês. Não viva a sua vida como um crente esquisito, mas ande nesse mundo como um verdadeiro servo de Jesus. Amém?